O pastorado feminino nas igrejas Assembleias de Deus. Uma questão além do gênero. As igrejas Assembleias de Deus, igreja essa brasileira, fundada em 1911 por dois missionários suecos que vieram para os Estados Unidos, estudaram teologia, tiveram contato com um grande movimento pentecostal promovido pelo pregador William Seymour na Rua Azusa, vieram para o Brasil então como missionários. Eles chegam ao Brasil e são recebidos por um grupo da Igreja Batista que já estava no Brasil, mais precisamente em Belém do Pará, norte do país, e por acreditarem na doutrina do Espírito Santo como evidência do Espírito Santo, em que eles entram em êxtase sobrenatural, falam em outras línguas, línguas essas estranhas aos humanos, línguas essas também chamadas de língua dos anjos. Eles foram expulsos da Igreja Batista, juntamente com os membros daquela igreja que acreditavam naquele fenômeno sobrenatural. A grande questão que trago nesse trabalho é que os missionários vêm de um seminário e do movimento pentecostal na Rua Azusa, em que eles veem algo muito interessante. Eles têm uma visão igualitária. Eles ordenavam pastoras, mulheres, sem preconceito ou discriminação, acreditando que o sagrado chamava tanto homens como mulheres indistintamente. Os missionários de nome Daniel Berg e Gunnar Wingren iniciam então uma igreja que rapidamente ganha adeptos e até cresce de forma extraordinária devido aos seus aspectos sociais, que seriam igreja de periferia, igreja de letrados, igreja igualitária entre homens e mulheres. Num momento histórico no Brasil, em que a mulher não tem voz na sociedade brasileira, a mulher não vota, ela tem restrições socioculturais, a Igreja Assembleia de Deus se torna um espaço de livre manifestação a todos, onde a voz da mulher, porque a mulher passa a ter voz, é reconhecida e chancelada pelo sagrado, quando ela entra em êxtase e fala nas línguas estranhas, nas línguas dos anjos. A Igreja Assembleia de Deus fica por muitos anos sendo liderada por missionários e conhecida e reconhecido como uma igreja inovadora, que dá voz aos excluídos, que valoriza o negro, valoriza o pobre, valoriza o analfabeto, e isso gera um crescimento extraordinário. Do momento que a igreja passa a ser liderada por brasileiros que passam a rejeitar o papel da mulher, julgando não ser necessário mais que americanos, que suecos liderem a igreja, é um momento político em que há uma abertura com a mulher passando a votar, com a votação dos direitos trabalhistas. Então, nós vemos claramente um retrocesso, com o cerceamento dos direitos femininos dentro da igreja e criando também um embate com seus fundadores, pois os mesmos vêm de escolas religiosas e teológicas igualitárias. Trouxeram esse pensamento e visão ao Brasil e deu certo, havia grande aceitação, estariam retrocedendo dos seus princípios. Wingren incentiva o trabalho feminino. Ele dá oportunidade a mulheres para ministrar em cultos, dirigir cultos, fazer trabalho missionário na carceragem. Ele ordena mulheres dentro da hierarquia que ele cria. Ele cria um jornal para poder uniformizar o pensamento e os ensinamentos, para que haja uma padronização dentro da igreja, e quem é diretor é uma mulher. Mulheres que fossem letradas podiam escrever. As relações de poder existentes nas Assembleias de Deus podem ser melhores analisadas a partir do coronelismo e do militarismo, com sua hierarquia de obediência irrestrita. Como no pentecostalismo, ligado a essa igreja, tinha surgido em meio ao ciclo da borracha
assimilou-se boa parte do coronelismo presente nas fazendas de borracha do norte e de outros cultivos no nordeste brasileiro. Indubitavelmente, essa era a maneira utilizada pelos coronéis para manter a obediência. Então, enquanto missionários estavam à frente da igreja, havia uma abertura quando a sociedade era fechada. Quando brasileiros assumem, eles então descartam os missionários e retrocedem na abertura que a mulher tem na sociedade. A inserção da sociedade e cultura nordestina contribuiu com a consolidação de uma organização marcada por um forte autoritarismo, em que o poder se legitima pela tradição. A tradição pentecostal de organizar-se de maneira carismática, a partir dos dons que emergem na comunidade, vai se mudar, vai se adaptar à cultura brasileira tradicional e, como observa Paul Frestos, aspas, o poder tradicional fica reduzido à autoridade patriarcal, que vai raptar o poder carismático fundado em um dom pessoal que marcou a origem da Assembleia de Deus. Freston, em seu trabalho, apresenta como característica fundamental nas Assembleias de Deus o que denominou de, aspas, ethos sueco-nordestino, fecha aspas, o machismo dos líderes nordestinos, associado ao reacionarismo sueco, em que não aceitavam, dentro desse meio religioso, mulheres terem maior destaque que seus maridos, ainda que na prática tivessem maior atuação, o seu cargo precisa ser inferior ao dele. Precisamos destacar que esses acontecimentos de resistência à mulher acontecem num período em que a mulher não votava. Começamos fazendo uma análise, então, sobre as afinidades eletivas do pentecostalismo com o coronelismo nordestino, sendo que o modelo coronelístico tem nuances políticas e econômicas imbricadas desde sua herança na implantação das capitanias hereditárias, um grande chefe com poderes absolutos e um exercício vitalício. Uma interpretação sobre a história de Adão e Eva coloca a mulher como um arrependimento do Criador e justifica a dominação masculina. O objetivo inicial de Deus, segundo essa teoria, era criar um homem, um ser andrógeno, assexuado. Em seguida, preferiu criar uma mulher para que fizesse companhia a esse homem. Subentende-se que a mulher ocupa um lugar secundário na criação. Sendo assim, está sujeita ao homem, haja visto que a sua razão existencial é de lhe fazer companhia. Adão foi quem deu um nome a Eva, o que significa que ela é uma criação imperfeita e só se torna perfeita quando acaba assim que Adão lhe concede um nome. Esse formato de pensamento sobre o feminino se perpetuou até os dias atuais, porém, o que trago aqui é um discurso dúbio, onde na última década a igreja vem concedendo, abrindo exceções e ordenando pontualmente mulheres ao pastorado. As justificativas são as mais bizarras para se justificar o porquê aquela mulher em especial pode ser pastora, mas a regra continua sendo que mulher não pode ser pastora. Entre os casos pontuais temos a cantora gospel Cassiana, que juntamente com seu esposo lideram uma igreja elitizada em bairro nobre da cidade de São Paulo, a ex-ministra de governo e que recentemente voltou a ocupar um ministério, Marina Silva, e alguns outros casos raros. Fica aqui as questões que norteiam esse trabalho. Se o sagrado, na visão masculina, proíbe mulheres pastoras, como o sagrado permitiu esses casos? Como o sagrado permitiu essas exceções? É realmente uma questão de gênero essas escolhas? Fica aqui o questionamento
que estas e outras questões vêm sendo desenvolvidas na dissertação de mestrado em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora.